Você já imaginou como seria se você pudesse exercer um controle delicado sobre todas as conversas e situações ao seu redor? No vídeo de hoje, vou revelar 15 estratégias psicológicas simples que irão te ensinar exatamente isso. Como influenciar pessoas e dominar qualquer cenário com facilidade e discrição. Essas estratégias são ferramentas poderosas, baseadas em princípios psicológicos comprovados, que vão desde o uso da linguagem corporal até o poder das palavras adequadas no momento certo. E o melhor de tudo é que são técnicas que qualquer um pode aprender e começar a aplicar imediatamente em sua vida diária. Ao assistir a este vídeo, você não apenas entenderá melhor como funciona a psicologia da influência, mas também como aplicá-la de maneira ética para melhorar seus relacionamentos, seja no trabalho, com amigos ou em casa. Imagine a vantagem que você terá ao saber exatamente o que fazer e dizer em momentos cruciais. Agora pense em quantas vezes você se sentiu descontrolado em uma discussão ou quis convencer alguém de algo importante para você. Como você se sentiria se tivesse as ferramentas certas para mudar o jogo a seu favor? Então, se você está pronto para transformar sua interação com os outros e ganhar confiança em suas habilidades de comunicação, fique neste vídeo. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E caso tenha interesse, no final do vídeo, acesse nosso conteúdo assistindo aos vídeos indicados. Sem mais delongas, vamos começar. Isso pode ser altamente benéfico em várias áreas da vida, desde negociar um aumento de salário até manter a harmonia em casa. Por exemplo, você já observou como algumas pessoas têm a capacidade natural de entrar em uma sala e imediatamente ganhar a simpatia de todos? Ou como alguns negociadores sempre conseguem os melhores acordos? Muito disso se deve ao seu intuitivo ou aprendido dos princípios psicológicos que regem as interações humanas. E a boa notícia é que essas habilidades podem ser aprendidas e aprimoradas. Então, ao longo deste vídeo, vamos explorar esses truques, explicando como cada um funciona e como você pode aplicá-los em situações específicas. Desde aprender a melhorar sua linguagem corporal, até saber como e quando fazer as perguntas certas, essas técnicas vão te equipar com ferramentas poderosas para melhorar sua influência social. É crucial, porém, manter sempre em mente a responsabilidade que vem com esse tipo de conhecimento. Usar esses truques para manipular de forma egoísta ou prejudicar alguém pode trazer consequências negativas não só para os outros, mas também para você. Por isso, enquanto exploramos essas técnicas, sempre reforçaremos a importância de aplicá-las de maneira ética e justa. Vamos não apenas aprender a controlar melhor as situações, mas também a fazer isso de uma forma que contribua positivamente para o nosso ambiente e para as pessoas ao nosso redor. Vamos lá. Técnica número 1: espelhamento. Vamos começar com o primeiro truque psicológico, o espelhamento. Imagine que você está conversando com alguém e, sem que a pessoa perceba, começa a imitar sutilmente os gestos dela, como o jeito de inclinar a cabeça ou as expressões faciais. Isso é espelhamento. Pode parecer simples, mas esse truque tem um poder incrível de criar uma conexão rápida e profunda entre duas pessoas. Quando você espelha alguém, está enviando um sinal subconsciente de que está em sintonia com essa pessoa. Isso geralmente faz com que ela se sinta mais à vontade, mais compreendida e mais aberta para se comunicar. É como se de repente uma barreira invisível entre vocês dois desaparecesse. E isso pode ser muito útil em diversas situações, seja em uma negociação, um encontro ou até mesmo numa conversa difícil.
O truque é fazer isso de maneira discreta. Você não quer que a outra pessoa perceba que está sendo espelhada de forma explícita, pois isso pode parecer manipulativo ou até mesmo invasivo. Então observe com atenção e aplique o espelhamento com naturalidade e moderação. Ao dominar essa técnica, você vai notar como as suas interações sociais podem se tornar mais fluidas e positivas. Técnica número 2. Uso estratégico do contato visual. Agora que você já sabe como o espelhamento pode suavizar as barreiras na comunicação, vamos ao próximo truque: o uso estratégico do contato visual. Manter um contato visual adequado é tão essencial quanto saber quando espelhar os gestos de alguém. O olho no olho pode transmitir confiança, sinceridade e interesse, elementos cruciais para fortalecer qualquer tipo de relação. O segredo aqui é encontrar o equilíbrio certo. Um contato visual muito intenso pode ser intimidador, enquanto o olhar pouco pode passar uma impressão de desinteresse ou insegurança. A ideia é manter um contato visual natural que faça a pessoa se sentir importante e ouvida, mas sem que se sinta desconfortável. Por exemplo, ao conversar, você pode manter o contato visual por alguns segundos, depois olhar brevemente para outro ponto antes de retornar o olhar. Isso mostra que você está engajado na conversa, mas respeita o espaço do outro, criando um ambiente confortável para ambos. Integrando esse truque com o espelhamento, você potencializa suas habilidades de comunicação, tornando suas interações ainda mais eficazes e agradáveis. Técnica número 3. Escuta ativa. Depois de entender como o contato visual e o espelhamento podem melhorar suas interações, outro truque fundamental é a escuta ativa. Este é o processo de não apenas ouvir, mas realmente compreender e responder ao que está sendo dito. Ao praticar a escuta ativa, você mostra que valoriza as palavras da outra pessoa, o que pode aprofundar significativamente suas conexões. Escuta ativa envolve mais do que só ouvir. Incluir, acenar com a cabeça, fazer perguntas pertinentes e reformular o que foi dito são maneiras de garantir que você entendeu corretamente. Por exemplo, se alguém lhe diz algo importante, você pode responder com "Então, o que você está dizendo é", seguido de um resumo do que ouviu. Isso não só demonstra que você está prestando atenção, mas também ajuda a esclarecer qualquer mal-entendido na hora. Integrar a escuta ativa com o contato visual apropriado e o espelhamento cria uma tríade poderosa de comunicação eficaz. Ao colocar essas técnicas em prática, você se torna não só um melhor comunicador, mas também alguém com quem as pessoas gostam de conversar e confiar. Assim, cada interação se torna uma oportunidade para fortalecer laços e construir relações duradouras. Continuando nossa jornada para aprimorar a comunicação, um truque extremamente eficaz é simplesmente chamar as pessoas pelo nome. Depois de estabelecer uma conexão através do espelhamento, contato visual e escuta ativa, usar o nome da pessoa em sua conversa é como colocar a cereja no topo do bolo. Isso demonstra um nível adicional de interesse e respeito, o que pode fazer toda a diferença. Quando você menciona o nome de alguém, sinaliza que ela é importante para você, fortalecendo o vínculo entre vocês. Experimente inserir o nome da pessoa de forma natural, especialmente em momentos-chave, como ao fazer uma pergunta ou ao expressar uma opinião. Por exemplo, "Ana, o que você acha disso?" Ou "Carlos, eu concordo totalmente com seu ponto." Este truque simples, mas poderoso, não só aumenta a eficácia da sua comunicação, mas também ajuda a criar uma atmosfera mais pessoal e acolhedora. Ao lembrar e usar os nomes das pessoas, você mostra que está verdadeiramente engajado na interação, elevando a qualidade de suas relações e deixando uma impressão positiva e duradoura. Após estabelecer uma conexão pessoal chamando as pessoas pelo nome, outro truque psicológico que você pode empregar é a limitação de opções.
Esta técnica é especialmente útil quando você deseja que alguém tome uma decisão sem se sentir sobrecarregado ou indeciso. Ao reduzir as escolhas disponíveis, você não só facilita o processo de decisão, mas também pode direcionar sutilmente a escolha para o resultado que você considera mais benéfico. Imagine que você está em uma reunião e precisa que sua equipe escolha entre várias estratégias. Em vez de apresentar uma lista extensa que pode levar a debates longos e confusos, ofereça apenas 2 ou 3 opções. Por exemplo, você pode dizer: pensando no que discutimos e nas metas que temos, considero que as estratégias A e B seriam as mais eficazes. Qual delas vocês acham que melhor alinha com nossos objetivos? Isso não apenas simplifica a escolha, mas também faz com que sua equipe se sinta mais confiante e focada. Limitar opções é uma maneira inteligente de guiar decisões sem ser autoritário. Quando combinado com outras técnicas de comunicação, como chamar alguém pelo nome, você cria um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e entendidas, aumentando a probabilidade de chegarem a uma decisão satisfatória para todos os envolvidos. Outra técnica: apelo aos interesses. Agora que observamos como a técnica do porquê pode aumentar a clareza e a adesão às nossas solicitações, outro passo para melhorar ainda mais nossa influência nas interações é apelar para os interesses da outra pessoa. Este truque baseia-se na ideia de que as pessoas são mais receptivas e engajadas quando percebem que suas paixões e interesses pessoais estão sendo considerados. Vamos supor que você já explicou o motivo pelo qual uma ação é necessária. O próximo passo é conectar essa ação com algo que seja genuinamente importante para a pessoa com quem você está falando. Por exemplo, se você sabe que um colega de trabalho tem um forte interesse em sustentabilidade, ao propor um novo projeto, você poderia dizer: Carlos, sei o quanto a sustentabilidade é importante para você. Este projeto não apenas alinha com nossos objetivos comerciais, mas também fortalece nosso compromisso com práticas ambientalmente responsáveis, o que eu acredito que você valorizará bastante. Essa abordagem não só demonstra que você respeita e valoriza os interesses individuais, mas também cria um terreno comum, aumentando significativamente a chance de a outra pessoa se envolver e apoiar a iniciativa. Fazer apelos que ressoem com os interesses pessoais das pessoas pode transformar uma conversa comum em uma oportunidade de colaboração entusiasmada e significativa. Agora, reciprocidade. Após explorarmos como apelar aos interesses individuais pode fortalecer nossas propostas e aumentar o engajamento, outro truque psicológico que segue naturalmente é a reciprocidade. Essa é uma norma social poderosa, onde se espera que favores sejam retribuídos. Ao entender e aplicar o princípio da reciprocidade, podemos incentivar uma colaboração mais profunda e significativa. Por exemplo, se você ajudou um colega a alinhar um projeto com seus interesses pessoais, como sustentabilidade, é natural que essa pessoa sinta-se inclinada a retribuir de alguma forma no futuro. Você pode usar esse momento para solicitar apoio para uma iniciativa sua, mencionando sutilmente como vocês já trabalharam juntos anteriormente. Lembra de como trabalhamos juntos no projeto X e conseguimos um ótimo resultado? Estou iniciando algo similar e acredito que sua expertise poderia ser incrivelmente valiosa. Esse truque não apenas reforça a ideia de dar e receber, mas também cria um ciclo positivo de apoio mútuo. Ao fazer uso consciente da reciprocidade, você não só fortalece as relações existentes, mas também estabelece as bases para futuras colaborações produtivas e gratificantes. Este artifício psicológico se fundamenta na concepção de que as pessoas anseiam por serem percebidas como coesas em suas atitudes e palavras. Uma vez que alguém se compromete verbalmente ou por escrito com uma ideia ou ação,
é mais provável que siga esse caminho para manter sua reputação de consistência. Você pode usar isso a seu favor, especialmente após criar um senso de urgência com a escassez. Por exemplo, depois de enfatizar que apenas alguns poucos podem participar de um projeto, você poderia solicitar aos interessados que manifestassem seu compromisso inicial. Diga algo como: se você está verdadeiramente interessado em integrar este projeto exclusivo, poderia me enviar um breve resumo de suas ideias até o fim do dia. Isso nos auxiliará a alinhar nossos próximos passos rapidamente. Ao requerer esse tipo de comprometimento inicial, você não apenas confirma o interesse da pessoa, mas também estabelece uma base para ações coerentes no futuro. Esse procedimento reforça a percepção de que eles são membros ativos e engajados do projeto, aumentando a probabilidade de continuarem envolvidos e motivados à medida que o projeto avança. Agora, o contraste. Após estabelecer o compromisso e a coerência nas interações, um artifício adicional que pode aumentar significativamente o impacto de suas propostas é o uso do contraste. Esse princípio psicológico auxilia as pessoas a enxergarem mais claramente o valor de uma opção quando comparada diretamente com outra menos atrativa. Você pode aplicar essa técnica ao apresentar opções ou soluções em qualquer contexto. Por exemplo, se deseja que sua equipe adote uma nova ferramenta de gestão, comece destacando os problemas com o sistema atual, como lentidão ou falta de recursos. Em seguida, introduza a nova ferramenta, enfatizando como ela resolve esses problemas e adiciona funcionalidades que melhoram significativamente o fluxo de trabalho. Ao apresentar primeiro a opção menos atrativa e depois a mais atrativa, você cria um contraste marcante que torna a segunda opção ainda mais atraente. Isso não só facilita a tomada de decisão para os outros, como também os faz sentir como se estivessem fazendo uma escolha inteligente, contribuindo para um compromisso mais sólido com a ação sugerida. Esta técnica de contraste, quando habilmente integrada às suas estratégias de comunicação, pode ser uma aliada poderosa para persuadir e motivar as pessoas ao seu redor. Finalmente, o poder do silêncio. Após explorar como o contraste pode ser usado para destacar as vantagens de uma opção sobre outra, outro artifício psicológico que pode ser surpreendentemente poderoso é o uso do silêncio. O silêncio, quando empregado estrategicamente, pode ser uma ferramenta incrível para ganhar tempo, observar melhor as reações das pessoas e até incentivar os outros a revelar mais informações do que pretendiam inicialmente. Imagine que você acabou de apresentar uma proposta e destacou, por contraste, por que ela é a melhor escolha. Em vez de continuar falando imediatamente, você pausa e fica em silêncio. Esse momento de silêncio pode criar uma tensão que leva a outra pessoa a preencher o espaço vazio. Muitas vezes, isso pode levá-la a expressar dúvidas, objeções, ou até mesmo a concordar com a proposta, fornecendo informações valiosas sobre como ceder. O poder do silêncio não deve ser subestimado. Ele permite que você mantenha a calma e a compostura em situações de negociação, mostrando confiança e controle. Além disso, pode ser uma forma de respeito, dando tempo para que o outro pense e responda, o que pode fortalecer a relação e a comunicação. Integrar o silêncio às suas técnicas de persuasão não só complementa o uso do contraste, mas também enriquece a dinâmica de qualquer interação. Espero que você se sinta mais capacitado para empregar esses princípios no seu cotidiano. Agora, encorajo você não apenas a refletir sobre essas técnicas, mas também a colocá-las em prática. Comece com pequenos passos. Experimente uma nova abordagem na sua próxima conversa e observe os resultados. Se encontrou este conteúdo útil, considere compartilhá-lo com amigos ou colegas que também possam se beneficiar dessas informações.
Agora, desafio você a deixar a seguinte frase nos comentários: tenho o poder nas minhas mãos. Assim saberei que assistiu o vídeo até o final e aprendeu todas as estratégias. Lembre-se, a habilidade de se comunicar eficazmente é uma das mais valiosas que podemos desenvolver, tanto nas relações pessoais quanto profissionais. Então, mãos à obra. Aplique o que aprendeu e observe a diferença que isso pode fazer. Até a próxima e continue aprimorando suas habilidades de comunicação. Fique bem!